Léo Gamalho de volta ao Santa Cruz. Acreditem, essa possibilidade está circulando, sim, porque o nome do jogador estaria sendo ventilado nos corredores do Arruda. Mas a ideia desse vídeo é mostrar que Léo Gamalho chegaria para o Santa caso isso se confirme realmente. Léo Gamalho tem 40 anos, exatamente isso que eu falei, 40 anos atualmente, o último clube dele, Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto, onde ele disputou o Campeonato Paulista, apenas 6 jogos pelo clube de Ribeirão Preto e nenhum gol marcado. Léo Gamalho, 40 anos, pode estar de volta ao Santa. Torcedor, seria uma boa para o Santa Cruz? A questão precisa ser levantada e pensada com muito carinho, porque eu sei que é um jogador que está marcado sim na história do clube por uma campanha brilhante que ele fez individualmente, especialmente em 2014. Foram 57 jogos, 32 gols, uma média absurda. Mas, gente, estamos falando de 2014. Já se passaram 12 anos de lá para cá. Que cenário mudou em 14 anos? Muita coisa na história do Santa Cruz e muita coisa também na história de Léo Gamalho. O fato é que em 2025, ano passado, ele estava no Botafogo, foi contratado pelo Botafogo e ele fez até uma média ok. Isso foram 11 jogos com 4 gols. Quase uma média ali, quase de meio gol a cada partida. O problema não é esse. O problema é que Léo Gamalho teve uma lesão séria de grau 2 no ligamento do joelho em agosto do ano passado. Tentou voltar, voltou a ter uma lesão, ou seja, 2 lesões num período curtíssimo, de 2 meses, de menos de 2 meses. E por que eu estou trazendo isso? Porque seria uma boa investir num jogador com uma idade avançada e com um histórico recente de lesões. Isso te faz lembrar alguém? Porque a mim naturalmente vem a imagem, o pensamento Ariel. Jogador artilheiro, camisa 9, centroavante referência, tudo que Léo Gamalho é. Ariel tem 38 anos. Lógico, o problema de Ariel não é joelho, é diferente, tem a questão na panturrilha. Enfim, o problema é que o Santa Cruz acaba de colocar o Ariel numa lista de dispensa porque ele é um jogador com uma idade muito avançada e porque ele é um jogador com um histórico muito forte de lesões e não consegue ter uma sequência, uma minutagem alta o suficiente para justificar o salário dele, para justificar a permanência nele e a utilização dele no time titular. Ariel, por exemplo, ele jogou a última partida em outubro do ano passado e só voltou agora contra o Souza, onde ele jogou nem meia hora, porque voltou a ser relacionado pelo técnico Claudinei Oliveira. E aí a gente põe luz para o debate se vale a pena acreditar num jogador que tem esse histórico. Léo Gamalho, como eu disse, identificado com o Santa Cruz, poderia ajudar em algum aspecto, porque o faro de gol ele ainda tem, vide a última temporada em que ele faz 4 gols em 11 jogos. Ajudou também o Mirassol, esse Mirassol que a gente enaltece tanto, passa também por Léo Gamalho, que jogou em 2024 no Clube Sensação Paulista, participou dos acessos, foi importante, fazendo gols. Eu sei que parte da torcida do Santa pode achar um bom nome, até pela excelente relação que ele tem com o clube, pelo histórico. Como eu falei, 32 gols em 57 jogos, fica no imaginário, na fantasia do torcedor do Santa, aquele Léo Gamalho. Só que faz a conta aí. Aquele Léo Gamalho, de 2014, ele tinha 28 anos. Se passaram 12. Hoje ele tem 40. Ele não será mais, naturalmente, gente, o mesmo Léo Gamalho daqueles tempos. Você pode estar até dizendo, mas o Léo Gamalho com 40 anos vai render mais do que o Quirino. Talvez. O Quirino não performou tão bem, não vem fazendo o que se esperava dele quando foi contratado no início do ano. O Léo Gamalho pode render mais que o Ariel, pode se lesionar menos do que o atacante estrangeiro? Pode, mas é uma incógnita muito grande.
E acho que o Santa Cruz precisa se desapegar um pouquinho de alguns jogadores que fizeram história no passado e começar a olhar um pouco mais para o presente. Porque Léo Gamalho não vai entregar tantos jogos, ele não vai conseguir ser titular de Série C de ponta a ponta. Resta entender se a diretoria, se o técnico Claudinei Oliveira está de acordo a ter um jogador que não vai ter, que talvez 60% dos jogos consiga bater. E mesmo assim com muitas dúvidas, gente. Está na hora do Santa Cruz olhar o mercado e buscar jovens, jogadores que possam agregar ao clube até por mais de uma temporada. 40 anos. Colocar sobre Léo Gamalho toda a responsabilidade de ser o homem-gol, de ser o cara que vai resolver a vida ofensiva do Santa Cruz, chega a ser até desonesto com o próprio Léo Gamalho. E corre-se aí até um risco de arranhar uma imagem tão legal, tão boa, que ele construiu com muito mérito em 2014. Não é mais aquele atacante. Quando eu falo para não se prender ao passado, sou um cara que valorizo muito a história, o passado, os grandes nomes que jogaram no Santa. Mas, tal como algumas pessoas, volta Pipico, cara, não tem condição. E acho o Léo Gamalho um baita atacante, um cara que ajudou muito o Santa Cruz e que foi artilheiro por onde passou. Vitória, Ponte Preta, lá fora, Mirassol, agora no Botafogo, fazendo 4 gols em 11 jogos. Tudo isso muito bacana. E longe de mim aqui querer aposentar o Léo Gamalho, não é isso. Longe disso. Mas acho que colocar nele a carga de ser o homem-gol é errado. Você trazer um Léo Gamalho para ser um jogador experiente, para de repente compor um elenco, mas se você já tivesse pelo menos mais 2 opções e fizesse de repente um contrato de produtividade, é outro cenário, mas num cenário que você demite, você não efetivamente demite, mas coloca numa barca o Ariel com características físicas de idade e de histórico, de lesão inclusive, parecidos. Fica meio inconsistente, fica um discurso muito desconexo com o que a gente acabou de ouvir hoje pela manhã em relação à dispensa e em relação a contratações. O ataque é sim uma posição que precisa de reforço e é sim uma das principais áreas que a diretoria vai contratar. Isso é um fato. Mas se for para trazer Léo Gamalho, que ele não seja o salvador da pátria. Ele não pode ser o 9 absoluto do ataque e colocar nele uma esperança que já colocamos em Ariel e erramos em colocar. Ele ajudou, fez o gol do acesso, ótimo, mas ele não pôde, não conseguiu ajudar em 2026 como gostaríamos que ajudasse. Então, repetir isso com o Léo Gamalho talvez não seja a melhor saída. Essa é a minha opinião, quero saber a sua, torcedor coral. Coloca aqui nos comentários, você gostaria de ver Léo Gamalho aos 40 anos de volta ao Santa? Vamos debater aqui. Claro, dê sua opinião, mesmo que seja contrária à minha. Lembrando, máximo respeito ao Léo Gamalho e tudo que fez pelo Santa, gratidão. Mas quero saber a tua opinião também. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha para que mais pessoas possam conhecer o trabalho e esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Ative o sininho também e até o próximo vídeo.